Olá, alunos do nono A e nono B. Estamos aqui novamente para uma nova aula, aula de revisão dos conteúdos do segundo bimestre, né? Vamos tratar aqui em duas partes, né? Uma parte hoje, uma parte semana que vem, das principais habilidades e temas que foram relevantes nas aulas do Centro de Mídias, lá no Centro de Mídias, ok? Então vamos lá. É, eu escolhi três temas principais, né? Que são a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise de 29. Conteúdos esses que vocês já têm apreensão, já têm conhecimento. Mas sempre é bom nós sempre falarmos sobre isso e fazermos uma revisão, ok? Então vamos lá. Primeiro tema, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela foi no período do fim do século XIX e o início do século XX. Principalmente aqui o tema que nós não podemos esquecer, que é um tema central e relevante para esse tema, é o imperialismo. O que era imperialismo? Aquela luta entre países para imperar, para impor, para ter o maior território, para ter o maior comando. Então vai haver aí confrontos entre grandes impérios, como a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha. Então começa o seguinte contexto até chegar na guerra. Primeiro, crescimento avassalador da indústria alemã. A indústria alemã cresce de uma forma monstruosa e com isso vai chamar a atenção da França e da Grã-Bretanha, porque vai ter um sério concorrente em seus negócios, em sua industrialização. E aí, o que vai haver? Vai haver dois grandes blocos que vão se unir nessa guerra imperialista. Por um lado, a Tríplice Aliança, que vai ser o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né? A união aí de um império da Áustria com a Hungria, e o território o Império Italiano. Recapitulando, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E do outro lado existia outra aliança, que era a Tríplice Entente, que era formada pela Rússia, pela França e pela Grã-Bretanha. Então, de um lado, alemães, austro-húngaros, italianos, do outro lado, russos, franceses e Grã-Bretanha, que depois vai ser os ingleses. Ok? Com isso, com esses crescimentos em duas hegemonias, dois grandes blocos imperialistas, vai ser acelerado também o processo de armamento, de produção de armas. Tudo levava a crer que mais cedo ou mais tarde ia ser proclamada uma guerra. Tanto é que eles já começam a se armar, né? E aí também, o outro contexto são movimentos nacionalistas. Esses países, o que vai ficar exacerbado, vai ficar claro que aquele amor à pátria, amar a pátria até a morte, né? O amor à bandeira, à pátria, ao hino, né? Esse nacionalismo, né? Esse sentimento de pertencimento, né? E aí vai acontecer o quê? O estopim da guerra. Vai ser o quê? A Sérvia. A Sérvia estava sendo anexada, né, pelo Império Austro-Húngaro. E aí o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, vai ser assassinado em Sarajevo. E com isso, esses dois grandes blocos que eu falei, a Alemanha, ela apoiava o Império Austro-Húngaro. Então, com a morte do Ferdinando, a Alemanha fica possessa. E aí a Rússia apoiava a Sérvia, né? Então, o que acontece? Ele vai ser assassinado na Sérvia, e aí
a Alemanha fica furiosa e proclama guerra contra os países que apoiavam a Sérvia, que eram, no caso, os russos, os franceses e a Grã-Bretanha. E outro contexto que vocês têm que saber no primeiro momento sobre a Primeira Guerra Mundial, né, que além desses dois blocos bem delimitados, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, é a Guerra de Trincheiras. Parece besta, mas para 1914, a Guerra da Trincheira é uma guerra de grande inovação, porque se vocês lembrar das guerras medievais, né, os confrontos eram com espadas, com lanças, com escudos, eram corpo a corpo. E aqui não vai existir o corpo a corpo, vai existir a trincheira, que eram grandes valas estendidas por quilômetros e quilômetros, onde o soldado ficava ali naquela vala, naquele buraco, né, só tentando avançar o território, né, mas o confronto eram com armas, e não mais com escudo, lanças e espadas, né, com armas, poder de fogo, posteriormente depois com tanques, com aviões. E a guerra de trincheira era um lugar que, infelizmente, quando o soldado era batido, ficava por ali mesmo. É ali que eles faziam as necessidades deles. É ali que eles tentavam preservar a vida. Segundo tema é a Revolução Russa. Bem um panorama geral, porque isso já foi abordado em aula do CNMídia, em atividade que foi passada por mim, com texto, com perguntas, nas avaliações que vocês devem ter feito, né? Em 1917, o contexto foi a Revolução Russa, foi em 1917. No momento antes da Revolução, a monarquia existia na Rússia, uma monarquia absolutista. O poder estava na mão de quem? De um czar, né? Esse czar ele tinha o poder centralizado e tinha o apoio da Igreja Ortodoxa, que é a igreja oficial da Rússia, e a nobreza, que tinha terras. Por um lado, essa aristocracia, esses nobres, e a igreja está do lado do czar, né? E por outro lado, existia também no sistema russo o feudalismo, que era aquele trabalhar na terra, né, pagar impostos, e a maioria da população russa era feita de miseráveis, de agricultores que trabalhavam na terra. E por outro lado, existia grande industrialização, e a figura maior da industrialização, do progresso, era os czares, né? E aí depois de um confronto sangrento, o Domingo Sangrento, entre aqueles pró-czares e contra os czares, que na maioria da população é feita de agricultores, vai haver um grande conflito em 1917, que vai ser um conflito entre o Exército Branco, que era formado por oficiais czaristas, pelos aristocratas que acabei de falar, e burgueses, e por outro lado o Exército Vermelho, liderado pelo Leon Trotsky, né? E que vai tentar derrubar essa tomada de poder, que o poder seja socialista, que o poder seja exercido pelo povo, que haja mais igualdade em divisão de terras, de bens, de riquezas, né? Que são princípios fundamentais do socialismo. E aí vai ver, é claro, depois dessa guerra, o exército, o povo vai vencer, vai ser cada vez mais fortificado o socialismo na Rússia, ok? Mas também vai haver, num período de grande fome, grandes baixas depois dessa guerra, onde vai haver uma grande fome que vai matar, em média, aí, 5 milhões de pessoas de fome na Rússia, com o inverno rigoroso que vai haver. Outro tema que eu quero passar com vocês rapidamente é sobre a crise de 29. Onde foi essa crise de 29? Nos Estados Unidos da América, né? Então vamos lembrar, né,
de todo um contexto. Começamos com a Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia vai entrar nessa guerra, né? Do lado da Tríplice Entente, porém, com essa guerra, com essa revolução dentro da Rússia, o exército russo é obrigado a deixar a guerra para lutar a sua própria guerra interna. E aí depois a grande país, a grande nação que vai lucrar com toda essa guerra vai ser os Estados Unidos da América. Imagine o seguinte, a crise de 29 nasce em qual contexto? Primeiro, fim da Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos, a Europa toda devastada, e os Estados Unidos passa a ser o principal exportador para a Europa, né? Mas aí, com esse olho grande dos Estados Unidos, ele começa a produzir cada vez mais. Com isso, gera uma inflação, uma superprodução. E aí vai haver uma grande crise na Europa, né? A Europa passa a não comprar mais os Estados Unidos, passa a não comprar esses produtos americanos. E aí, o que vai acontecer? Vai haver uma grande queda nas ações da Bolsa de Valores, né? E aí vai haver a crise de 29, né? Os bancos ficam sem dinheiro, o sistema bancário quebra, e aí os Estados Unidos cortam todos os empréstimos que fazia com os países europeus, pelo contrário, começa a cobrar dívidas e gera essa superinflação, essa queda drástica do valor do dinheiro, e aí vai gerar muita fome, muito desemprego. Tanto é que esse desemprego, em 3 anos, vai passar de 400 mil para 14 milhões de miseráveis e morrendo de fome na América. E aí vai haver uma tentativa de levantar o país. E aí vai existir um plano econômico, né, feito pelo Franklin Roosevelt, chamado New Deal, que ele vai fazer várias frentes para tentar alavancar de novo a economia americana. Vai aumentar a renda dos agricultores, vai fomentar com que os agricultores produzam cada vez mais para levantar a economia dos Estados Unidos, vai liberar auxílios para as indústrias, vai financiar com pouco de dinheiro que tem a juros baixos, que haja um incremento econômico, né? Vai reduzir as jornadas de trabalho para que haja mais geração de trabalho, vai reduzir o horário para que haja mais turnos, para que haja mais empregos, e vai instituir um salário mínimo para que o povo não morra de fome. E com isso, devagarinho, a economia dos Estados Unidos vai ser retomada, e aí vai virar o país que você conhece hoje. Ok? Essa é a primeira parte, e posteriormente nós retornamos para um segundo momento. Obrigado, um abraço.